E vamos agora ao debate deste Repórter Sábado. Comigo já tenho Ana Leal, é jornalista e responsável pela investigação, por esta investigação que acabámos de ver. Também o advogado Pedro Proença, João Paulo Batalha, da Frente Cívica, e Alexandra Bordal Gonçalves, presidente do Conselho de Deontologia da Ordem dos Advogados. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. Ana, vestiste a pele de uma imigrante argelina para realizar esta investigação. Tive três magníficos cúmplices, verdade. Que são os repórteres de imagem, que não verdade. podemos dizer aqui o nome por mas é verdade, foram excelentes cúmplices. Vestiste a pele da Aisha, uma imigrante argelina, para perceberes à séria como é que é tratar do processo de legalização, mas aqui neste caso podemos dizer que muito à margem da lei, não é? Muito à margem da lei, no sentido de que estas pessoas recorrem a um advogado que durante muito tempo, não sabemos o que acontece neste momento, mas durante muitos anos, e isso consta da acusação do Ministério Público, conseguia, através de uma cúmplice no antigo CEF, acelerar os processos. E, portanto, tornou-se uma pessoa muito conhecida neste meio, e daí estas pessoas irem diariamente lá. Estamos a falar diariamente cerca de 100 pessoas que vão lá, que pagam por este serviço, pagam urgência, porque se têm mais pressa chegam a pagar 350 euros. E no mínimo 100, pelo que consegui perceber, no mínimo não é? 100, No mínimo exatamente. 100. E isto é também o resultado do que está a acontecer na AIMA, na atual AIMA, o antigo CEF. Porquê? Para as pessoas terem ideia, eu não tenho aqui os números atuais, porque a AIMA foi convidada para estar neste debate e, pelos vistos, amuou, porque o Dr. César Teixeira nem sequer, uma coisa é não querer estar ou não poder estar no debate, outra coisa é nem sequer nos enviar os dados. Mas os últimos dados, para terem uma ideia, estamos a falar de 500 mil de pessoas que estavam à espera do reagrupamento familiar. E muitas destas pessoas, precisamente, vão à procura disso, de conseguirem trazer para cá as famílias. E, portanto, procuram os serviços deste advogado precisamente por isso. Nas condições que nós vimos, nós sabemos, sem qualquer tipo de privacidade, a pernoitarem lá em condições indignas, e isto existe há anos, acontece há anos. Ou seja, este advogado, estamos a falar de uma sentença, de uma primeira sentença já de há um ano, e ele continua como se nada estivesse a acontecer, nem que fosse eticamente achar que, enfim, deveria parar, porque há uma acusação de corrupção ativa, mas não, ele continua a fazer o que sempre fez, como se nada tivesse acontecido. E isto, como eu dizia há pouco, é o retrato de o país em que vivemos e que permitiu que mais de 1,5 milhão de imigrantes entrasse em Portugal, e agora não tem outra alternativa senão socorrerem-se de pessoas como o Dr. Miguel Rijo, porque a AIMA não consegue dar vazão e, portanto, não tem outra alternativa. João Paulo Batalha, boa noite. Este acaba por tornar-se um problema crónico por esta altura? Não, é um problema crónico exatamente porque nós criámos um sistema completamente disfuncional que simplesmente não dá resposta e depois cria incentivos enormes para informalidades, para cunhas e, no limite, para a corrupção, que é o que está aqui em causa nesta condenação que ainda não transitou em julgado, mas, como vimos, ainda não transitou em julgado por uma parte do processo que nem sequer tem a ver diretamente com a responsabilidade criminal deste advogado. Nós podemos ter os debates políticos e ideológicos que quisermos sobre a boa ou má lei de imigração. Seja qual for a lei que nós temos que ter instituições capazes de aplicá-la em tempo útil e em tempo justo. Como não temos, o que se criou neste país nos últimos anos foi um mercado de tráfico de seres humanos que funciona nos dois lados da lei. Tivemos há dias notícias de uma investigação que envolve inclusivamente agentes policiais... Exploração de imigrantes no sul do país. Agentes policiais contratados para, entre outras coisas, disciplinar, digamos assim, com violência até imigrantes. Este é um caso em que, nestes atendimentos, esta coisa caótica, que deve ser um terror até para os próprios vizinhos, enfim... Porque falamos aqui de pessoas que, e de acordo com o que disseram à Ana, chegam a ir para lá às 4 da manhã. Às 4 da manhã, Portanto, ou antes, ou passar lá à noite. Vai quer dizer, ficando isso é uma coisa cheia de inacreditável. pessoas. Mas, enfim, isso aí ainda pode estar do lado certo da lei, mas é a exploração da mesma desgraça.
E depois há a parte em que o próprio advogado, com sentença já passada pelo Tribunal de Primeira Instância e ainda não transitada em julgado, andou a corromper pelo menos uma inspetora do antigo CEF, e é legítimo questionarmos que outros conhecimentos ele tem dentro da máquina do CEF, agora a AIMA, que outras relações ele tem, que outras portas ele consegue abrir. Ele acompanha os imigrantes. Ele acompanha os imigrantes lá. Pessoalmente ao AIMA. Exatamente. E que capacidade, num país também tão dado em formalidades como o nosso, é que ele ainda tem de pegar em telefones e, junto dos funcionários certos, fazer andar os processos. Mesmo que ele tenha perdido essa influência, porque a sua cúmplice, entretanto, também foi condenada no processo que ainda não se resolveu, ele pelo menos tem a reputação que ganhou com a rede que montou e que pode ou não ainda estar ativa. E essa reputação, como vemos, continua a atrair muita gente desesperada. Agora passo a palavra à doutora Alexandra Bordal Gonçalves. Doutora, muito boa noite. Olhando aqui para este caso concreto de Miguel Rijo, foi condenado a 3 anos de pena suspensa. Se foi acusado, por que é que não houve uma suspensão preventiva, por exemplo? Sem falar no caso concreto deste Dr. Miguel Rijo, ele terá sido acusado e condenado em processo de crime, que ainda não transitou em julgado. Para ele ser suspenso preventivamente, ou é suspenso preventivamente por efeito da sentença criminal, por efeito de uma medida de coação que lhe é aplicada, em termos disciplinares, ele só pode ser suspenso, seja no âmbito de um processo disciplinar, seja no âmbito de um processo de averiguação da idoneidade, quando é proferido o despacho de acusação. E o despacho de acusação só pode ser proferido quando estão reunidos os elementos necessários à sua elaboração. No caso de um processo de inidoneidade, só terá lugar depois de transitada em julgado a sentença criminal. Neste caso concreto, porque se poderá tratar de um crime gravemente desonroso, mais a mais praticado no exercício da profissão ou por causa do exercício da profissão. E, portanto, o processo disciplinar tem uma tramitação que é muito rígida, que tem muitas formalidades, que tem muitas fases, e não é porque a Ordem não quer andar com ele. A Ordem tem que andar seguindo a tramitação sob pena de nulidade do próprio processo disciplinar e depois aí volta tudo à casa de partida, quase como se fosse o jogo da glória. E, portanto, não pode ser assim. Neste caso concreto, relativamente a estes factos aqui relatados e à sentença criminal, quando houver uma certidão do Tribunal com nota de trânsito em julgado esta sentença, o processo de averiguação da idoneidade poderá andar. Mas até lá isto pode continuar a acontecer? Até lá, este senhor advogado e todos os demais são livres de exercer a profissão. Doutora, mas eu tenho que fazer esta pergunta, mas isto não é uma visão muito corporativista, porque as leis são feitas, doutora, as leis são feitas por pessoas, certo? Como o legislador, quem legisla são políticos que fazem as leis à medida, enfim, todos nós sabemos. Não fazem as leis à medida. Eu lembro-me do caso da Casa Pia, quando foi a questão da mudança do crime para o crime continuado do abuso sexual. Foi feita à medida daquele processo mediático. E a minha pergunta é, e pergunto-lhe muito diretamente, se concorda, se acha que o que está em vigor neste momento na Ordem se não legitima este tipo de atuação. É legítima atuações parecidas com esta e outras, e não estou de acordo com o nosso estatuto e não o legislador não tem ouvido a Ordem. Então quem é que pode mudar? Para já, os estatutos das ordens, quer o da Ordem dos Advogados, quer as demais, são leis da República, portanto são leis da Assembleia da República. Algumas das alterações do estatuto, a Ordem não foi sequer ouvida. Noutras ocasiões, a Ordem foi ouvida e foi ouvida de uma forma muito restritiva. E como eu às vezes já digo na brincadeira, de uma forma um bocadinho coloquial, a parte procedimental, o processo disciplinar não é sexy. Não traz votos, não traz nada que seja de interessante. E, portanto, dentro da própria Ordem, a parte do processo disciplinar nunca é olhada ou observada. Nós temos demasiadas fases processuais. Existem infrações que são praticadas de uma forma de tal maneira evidente e transparente e com suporte documental que não deveriam seguir o processo disciplinar tal qual ele está descrito e que é obrigatório seguir no Estatuto. Por exemplo, um advogado que há mais de 1 ano não paga as suas cotas tem um processo disciplinar rigorosamente igual ao advogado que ficou com o dinheiro da herança do cliente. Ao advogado que recebeu o dinheiro do cliente, disse que fez tudo e a pessoa vai descobrir anos mais tarde que perdeu a casa quando lhe entra um casa adentro
para o tirar de lá, que o advogado nunca fez nada. E a tramitação processual é exatamente a mesma. Ou seja, pode ou não haver a apreciação liminar. Se houver a apreciação liminar, o advogado é notificado para dizer o que entender em sua defesa ou para esclarecer aqueles factos. Findo isto, ou há um arquivamento ou a instauração de um inquérito ou de um disciplinar. Havendo a instauração de inquérito ou havendo a instauração disciplinar, é novamente obrigatória a notificação do advogado para vir dizer o que quiser em sua defesa e oferecer meios de prova. Findo isto, ou há arquivamento ou convolução em disciplinar e chegaremos à acusação. Chegados à acusação, o que é que nós temos? A notificação da acusação e novo prazo para direito de defesa e produção de prova. Exato. Mas não é só. E quando nós temos um relatório final em que concluímos, por exemplo, pela aplicação de uma sanção, o processo vai dar mais uma voltinha porque o relatório final é novamente notificado ao advogado, pode vir dizer o que quiser em sua defesa. Doutora, o crime compensa, é a conclusão a que a todos vamos chegar hoje. Não é a conclusão. Compensa, doutora. Mas acaba por passar uma imagem de impunidade, não é? 3 anos de pena suspensa. O que se vislumbra a nível de ordem é o que todos estamos a ouvir. Portanto, o crime compensa. A ordem não pode torpedear as obrigações legais em termos da tramitação do processo disciplinar. E o crime não compensa. Porque lá está, nós agora estamos Deixa-me só dizer uma coisa, nós agora estamos a falar de uma situação e agora toda a gente vai ficar a falar deste senhor advogado, destes factos, daquilo que hoje aqui se viu. Multiplicado por outros tantos que fazem o mesmo. Quando há a decisão do Conselho de Deontologia, que ainda pode ser objeto de recurso para o Conselho Superior e depois ainda temos a providência cautelar administrativa e a ação administrativa, mas quando as decisões saem dos Conselhos de Deontologia, elas já não são notícia em parte nenhuma. E, portanto, a justiça disciplinar que é feita só é conhecida por meio de edital, que são os suspensos, os expulsos e os cancelamentos por efeito de idoneidade. Não são notícia, temos que esperar muitos anos, se já ninguém se lembra daqui a anos. Já ninguém se lembra dos processos, tem de se refrescar a memória nesse sentido. Da mesma forma que nos processos de crime os factos são antigos e quando finalmente há uma sentença, quantas vezes não passaram já 7, 8, 10 anos... nós, no caso da idoneidade, só podemos começar depois de transitar o processo de crime. E temos que obedecer e cumprir todas estas formalidades então legais. É uma mera figura, é figurativo, doutora. Então. Não é. Pedro Proença, tudo isto que acabámos de ouvir passa de facto aqui uma imagem de impunidade, ou seja, quem tem este tipo de negócio, se é que podemos chamar assim, porque acaba por lucrar centenas de euros, milhares de euros todos os dias, tem a sensação de que está impune? Bem, eu, antes de mais, corroboro, obviamente, a opinião da doutora Alexandra. É como está feito, é o estatuto, são as leis que nós temos, são leis da República, como disse e bem, e, portanto, não compete à ordem, obviamente, como disse e bem, torpedear estas leis e encontrar os atalhos para resolver estas situações de outra forma. Agora, também, em defesa da ordem, e já agora em relação àquilo que a doutora Alexandra disse, só para esclarecer as pessoas lá em casa, quando se fala aqui em acusação, em despacho de acusação, está-se a referir naturalmente ao despacho de acusação no âmbito do processo disciplinar. Nós estamos a falar da acusação em processo de crime, para deixarmos isto aqui bem claro. Agora, aqui a questão é também a referência que este visado nesta reportagem faz à naturalidade com que diz, bem, vejam lá que até já tenho uma cédula nova, já recebi uma cédula da Ordem dos Advogados, cumpre-me a mim também, enquanto advogado, defender a minha ordem publicamente e dizer que esta renovação é automática. E, portanto, isto não significa que a ordem, obviamente, esteja a validar eticamente estes comportamentos ou que esteja a pactuar com este comportamento. Portanto, este tipo de argumento é capcioso porque põe em causa a própria idoneidade da Ordem dos Advogados e isto não quer dizer, volto aqui a dizer, é bom que os telespectadores percebam isto, que quando este senhor diz, vejam lá que até a ordem já me renovou a minha cédula, que isto não tem rigorosamente nada a ver com uma validação deste comportamento por parte da Ordem dos Advogados. Isso é uma questão que eu queria aqui referir para deixar estas coisas bem claras. Depois há aqui uma questão que eu também tenho que referir em relação à presunção de inocência deste visado, desta reportagem. Volto a dizer, esta presunção de inocência existe no âmbito daquilo que é a apreciação da culpabilidade penal. Efetivamente, assim é. Agora,
não impede, obviamente, que estamos aqui a escrutinar esta situação. E presunção de inocência, com todo o respeito, é muito diferente de uma presunção de idoneidade ou de uma presunção de dignidade. São coisas completamente diferentes. E este argumento, bem, ninguém me pode tocar eticamente porque eu ainda não fui condenado com trânsito em julgado, com todo o respeito, eu acho que a nossa ética profissional exige padrões muito mais elevados de consideração e de respeito do que estar a dizer não, a mim ninguém me condenou e, portanto, à partida, eticamente não sou atacável. Por outro lado, o que está aqui em causa, e estávamos aqui a falar em off há bocado, é um modelo. Estamos a falar de um modelo que se torna numa espécie de serviço tipo fábrica, massificado de serviços. É um modelo industrializado que me choca particularmente em função das imagens que estão aqui e que vive daquilo que nós já referimos aqui, que é uma economia de precariedade. Nós temos que ver aqui que estas pessoas que estão ali desde as 3, desde as 4 da manhã, são pessoas que, muitas delas estão desesperadas, fazem face a uma burocracia caótica, têm prazos muitas vezes enormes que não lhes permitem regularizar a vida delas, falta de informação, é preciso dizer isto, muita falta de informação, medo de expulsão. Estas pessoas vivem, obviamente, horrorizadas, claro, com medo de ser expulsas. Há barreiras linguísticas terríveis que também não são resolvidas porque estes serviços públicos, infelizmente, também não estão preparados para resolver estas barreiras linguísticas e depois aparecem o quê? Nesta economia de precariedade. Aparece um conjunto de pessoas que promete atalhos, que promete soluções fáceis, que cobra por acessos, digamos assim, que favorece serviços que o Estado devia assegurar e não assegura. E que acaba por dar esperança a estas pessoas. E acaba por dar esperança a estas pessoas. E isto é terrível e é isso, basicamente, que me choca, sobretudo nesta reportagem. O resto, obviamente, que terá que ser a Justiça a apurar e depois, eventualmente, a Ordem, com os mecanismos que tem, que podem não ser os ideais, obviamente, que terá que depois que apurar, dentro daquilo que foram os seus poderes legais, a responsabilidade desta pessoa. Sim, uma das imagens mais tocantes para mim foi precisamente quando aquela cidadã indiana me abordou no carro e, repara, ela quis ficar com uma senha 91. Eu era o número 91. E eu vi, nós desfocámos as imagens, mas eu vi a felicidade estampada no rosto daquele casal. E eu pensei, meu Deus, como é que alguém tem esperança que a situação que se vá resolver, se possa resolver, não é? Com uma senha que era o 91. Muito bem. Ana, João Paulo Batalha, Pedro Proença e Alexandre Bordal Gonçalves, muito obrigada aos 4 pela vossa presença.